ler somente o versículo 2, 2 Samuel, capítulo 6. Eu vou ler uma vez, logo após a igreja repete o mesmo versículo. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? 2 Samuel, capítulo 6, versículo 2. Na minha tradução diz assim: E ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baala em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima deles. 1, 2, 3, a igreja repete. Aleluia, Jesus. Posso tirar aqui, depois você põe, tá? Não é. Depois você põe. Eu não sei. Queria achar esse ruído. Agora não dá para mexer nisso. Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém, amados? Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Eu quero dar um tema para esta mensagem, ao qual Deus gerava ao meu coração. Hoje de manhã eu falei sobre intimidade. Agora à noite, o tema que Deus gerava ao meu coração é buscando a presença de Deus. Ao tempos antigos. Hoje é o século 21, eu posso dizer assim, manifestando a presença de Deus. Amém? Este versículo a qual nós compartilhamos nesta noite, ele vai falar do rei Davi. Rei Davi, ele é coroado e ele se encontra bem de condições. E ele vai se lembrar da arca da aliança. Ele vai se lembrar da arca do Senhor, a qual trazia o simbolismo da presença de Deus, a qual pessoas comuns não a tocavam, somente aqueles que eram separados por Deus. A presença do Senhor, ela era tão magnífica, que era preciso se preparar até mesmo para entrar dentro da presença dele. E dentro deste simbolismo vinha a arca do Senhor. É tão interessante isso, porque a presença de Deus estando na arca da aliança, a qual Moisés tinha feito, a arca, ela não se manifestou na casa de Abinadab. A presença de Deus não foi com ele ali naquele lugar. Cooperador Casimiro, olha que interessante isso. O sacerdote Eli, ele se corrompe junto com seus filhos. Os filisteus matam seus 2 filhos. Ele fica sabendo. E ao saber que os seus filhos estão mortos, ele entristece seu coração. Mas a ser comunicado que a arca do Senhor tinha sido levada pelos filisteus, ele vai cair, estava sentado na cadeira, ele vai cair e vai morrer de espanto. Eles vão levar a arca do Senhor diante dos deuses dele, os deuses dele vai se prostrar diante da arca. Eles vão tirar a arca de perto do Deus dele. Vai parar na casa, deixa eu olhar o nome dele para mim não errar aqui, de Abinadab. E estando na casa de Abinadab, essa arca vai ficar lá 20 anos. Fala comigo, 20 anos, pastor.
vai ficar lá 20 anos. E diante desses 20 anos não vai acontecer muita coisa boa, somente coisas ruins. Mas lá em Israel, um homem, a qual foi escolhido por Deus, vai se lembrar daquela arca. E ali ele vai juntar um povo e vão buscar esta arca. Chegando à casa de Abinadab, ele se recolhe esta arca. E Davi, no manuseio da arca, cheio de boas intenções, ele vai trazer a arca do Senhor. Ele prepara um carro novo, coloca sobre este carro novo bois, coloca a arca em cima deste carro novo, e eles vão caminhar sentido Jerusalém. Eles vão trazer esta arca para casa. Ou seja, a presença do Senhor está retornando para casa. O bom é quando nós temos a presença de Deus dentro da nossa casa. E é tão interessante, diante de toda a cerimônia, diante de toda a adoração a qual eles vinham fazendo com Deus, eles tinham feito uma coisa errada. E esta coisa errada foi ter colocado a arca do Senhor em cima de uma carroça. Porque Deus já tinha deixado determinado, somente os levitas poderiam levar a arca. Só era para ser carregada por pessoas humanas, não por animais. E no seu decorrer da sua desobediência, ainda que com boas intenções, esta carroça vai balançar. E a arca do Senhor vai parecer que vai tombar. E ela parecendo que vai tombar, um dos soldados, das pessoas que estava ali com Davi, vai apoiar para que aquela arca não caia. E quando ele coloca a mão naquela arca, Deus o fere, tirando assim a sua vida, porque ele tocou na arca do Senhor. É tão interessante isso que a intenção era até boa, mas quando a intenção boa ela não vem debaixo de obediência, ela não tem validade. Eu posso ter até uma boa intenção, mas se eu não tiver respeito, não tem validade. Eu posso ter até uma boa intenção, mas se eu não tiver debaixo de uma obediência, não tem validade de Deus. Agora, aquele momento que era de alegria, eu imagino aqueles homens tocando as suas harpas, seus trombones, cantando ao Senhor. Agora, em vez de alegria, eles estão vivendo um momento de luto. Uzá morreu, uma pessoa que estava próximo, diante daquela situação. Davi, ele vai se entristecer, e assim todo aquele povo se entristece. Eles vão ter uma ideia, e eles vão pegar esta arca e vão levar para a casa de Obed-edom. A arca ficou 20 anos na casa de Abimeleque. Não aconteceu nada de bom para eles. Mas na casa de Obed-edom foi diferente. Porque quando a arca chegou na casa de Obed-edom, as coisas lá não estavam fáceis. As coisas lá não estavam muito favoráveis a eles. A terra estava estéril, a família estava enferma, e as coisas não iam muito bem. Mas há um pedido, e esse pedido é do rei. Posso guardar a arca na tua casa? Eu não posso mais locomover ela, eu não posso mais levar ela. Eu tenho que me preparar para levar esta arca embora. Obed-edom, ele vai ser obediente, ele vai dizer, não, pode guardar a arca aqui na minha casa. Lembre, Davi saiu para buscar a presença de Deus. Ou pelo menos naquela época era o simbolismo da presença de Deus. Dentro daquela arca havia três elementos: um pote de ouro com maná, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e tinha também um cajado de Arão. Mas eu não vou falar sobre eles, isso vai ficar para uma outra mensagem. Eu quero que você frise agora naquela arca que ficou na casa de Obed-edom. As coisas começam a acontecer, ao ponto de, se passado um certo tempo, alguém vai até Davi e fala, olha Davi, eu sei que a arca nos gerou tristeza neste momento, outrora gerou muita alegria,
porque era notório e normal. Quando se ia a uma peleja, a uma batalha, eles pegavam a arca, pegavam os levitas e a arca sempre ia na frente. E sempre eles eram vitoriosos. Eles só perderam a batalha quando o povo que levava a arca estava corrompido. Quando os sacerdotes que estavam diante da arca estavam corrompidos. Aí eles perderam a arca, que foram filhos de Eli. E a nação de Israel que se encontrava em pecado, em orgias. Mas enquanto eles estavam debaixo da potente mão de Deus, a arca ia, o mar se abria. Eles passavam e o nome do Senhor era glorificado em Israel e por toda aquela circunvizinhança. Escuta isso aqui. Davi vai ficar sabendo agora que a casa de Obed-edom está diferente. Porque quando eles foram lá, eles olharam o cenário e eles viram que o cenário não era muito favorável. Mas eu imagino eu dizendo com minha mente de pregador, alguém chegando diante de Davi dizendo assim: olha, eles não tinham muita coisa não, mas o negócio lá está verdinho agora. Eles não tinham muita produção lá, mas as coisas estão acontecendo. Eu imagino aquilo que tinha de esterilidade dentro daquela casa, dentro daquela família, e as coisas sendo evoluídas, nascendo, produzindo. Eu imagino agora um outro cenário, um cenário de alegria, um cenário de paz, um cenário de harmonia. Porque a presença do Senhor se fazia parte ali dentro. É como nós nos dias de hoje, nós com Deus, nós podemos até passar momentos difíceis, mas a alegria ela sempre tem nos alcançado. Mas quando as pessoas estão sem Deus, elas ficam vazias de si mesmas. Elas ficam como se tivesse uma nuvem negra, algo escurecido, uma paz que não se acende. É por isso que existem muitas pessoas dependente químico, dependente do álcool, dependente do cigarro, porque estas coisas anestesiam o seu cérebro a ponto de eles achar que os problemas deles estão tudo bem. Na realidade, eles estão adquirindo mais um problema. Eles estão enganando o seu corpo físico, não cuidando do templo do Espírito Santo, mas usando pelo seu bom prazer. Seja ele com álcool, seja ele com droga, seja ele com vício. Mas ele está fazendo isso porque existe uma dependência dentro dele, que ele não entende que só Deus pode preencher essa dependência. Mas aí ele procura atalhos para dizer: eu estou bem. Se você estivesse bem, você não estaria matando o teu corpo. Se você estivesse bem, você não estaria negociando o teu corpo. Estaria com a saúde, fazendo coisas saudáveis, coisas que verdadeiramente te alegram. Se eu perguntar para você quem gosta de picanha aqui, eu garanto que 99,9991 vai dizer: nós gostamos de picanha, pastor. Faz mal com suco de laranja? Não, pastor. Mas a gente gosta de tomar com coca. É bom ou não é? Mas quando eu pego o famoso copão, ou quando eu pego alguma bebida que vai anestesiar o meu cérebro, eu coloco duas pessoas em risco. Uma sou eu e a outra é quem está próximo de mim. Porque a partir daquele momento, eu não estou capaz de andar tranquilamente. Entenda isso aqui. Isso só está acontecendo porque a adoração não entrou dentro de você ainda. Isso só está acontecendo porque você não descobriu a paz que excede todo entendimento. Aonde você pode sim, diante de uma festa, diante dos seus parentes, da sua família, ver eles participarem disso porque está faltando algo sobre eles, mas você ficar intacto. Participar do amor de Deus, falar do amor de Deus, transmitir o amor de Deus. Não isolá-los ou se afastar deles porque eles praticam isso, mas eles têm que olhar para você e ver a luz que brilha em você. Eles têm que olhar em você e dizer: nossa, mas que felicidade é isso? Porque eles estão ali diante daquela situação, eles estão precisando de um abraço, de uma ajuda. E muitas das vezes o que ele ouve de mim, de você, são palavras duras, palavras de correção, a qual eles não querem nem saber, porque eles estão anestesiando a mente deles para sair do problema.
Eles estão querendo ser consolados, eles estão querendo ser abraçados, eles estão querendo manifestar algo dentro deles que está faltando. E por eles não ter o caminho da salvação, a qual você já descobriu, a qual você já faz parte, aí eles anestesiam as suas mentes com coisas ilícitas, coisas que não agregam, que não traz o crescimento, mas anestesia ele pelo aquele dia. Já passei por isso. Eu dizia assim: eu bebo por esporte. Na segunda-feira eu estava tomando 4,51. Mas era por esporte. É socialmente. Socialmente. Mas já estava dominado pelo álcool. Com o álcool vem a dependência de outras coisas. Porque um abismo sempre traz o outro. Mas aquele que te escolheu, aquele que te separou, ele te chamou para você ir dar fruto. E que o teu fruto permaneça. Ou seja, você é uma boca de Deus dentro da tua casa. Você não precisa ver o seu pai, seu irmão, seu primo, ou aquela pessoa que você ama se perder, não. Libera para ele palavra de vida e vida com abundância. É determinado um tempo em todas as coisas. Tudo há um tempo determinado. Se eu estou aqui hoje, ele um dia também vai estar aqui. Mas é necessário você permanecer. É necessário você levar a presença. É necessário você manifestar a presença dentro da sua casa. Porque aquilo que era tristeza vai se tornar em alegria, porque você está buscando a Deus. A promessa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, se crede, tu e tua família se virá ao Senhor. Atos 16:31 fala isso. Só que diante das promessas de Deus, a qual nós vivemos, muitas das vezes nós não valorizamos aquilo que Deus tem na nossa vida. E nós não manifestamos a presença de Deus. Nós até aceitamos a Jesus. Nós até entregamos nossa vida a Jesus. Mas quando chega na hora de nós manter um compromisso com Ele, nós se afastamos dEle. Dizemos: não, para mim não. Deus não quer ficar com você. Deus quer ter um relacionamento com você. Deus não quer que você sinta Ele aqui e saia por estas portas como se nada tivesse acontecido. Ele quer que você sinta Ele aqui, sinta Ele no ônibus, sinta Ele no seu carro, sinta Ele na sua casa, sinta Ele no seu trabalho, sinta Ele na sua escola. Ele quer ficar com você 24 horas grudado, manifestando a presença dEle em você. Ao ponto de você se tornar aquelas pessoas que amam a Jesus de tal forma, que a qual você não importa quem está do seu lado, importa que Jesus se manifestou em você e Ele se faz presente em você. E as pessoas que olham para você dizem assim: verdadeiramente eis aí um servo de Deus e uma serva de Deus. Ao ponto de te olhar e dizer: ora por mim. Aí você olha assim: mas eu? Já pediram para você orar por ele? Eles viram Deus em você. Eles olharam para você e disseram assim: tem algo diferente em você. Você não está mais como antes. Você não anda mais como antes. Você não fala mais como antes. Eu sinto uma paz no teu falar. Eu vejo algo diferente em você. E isso vai mudar a vida deles, porque você está recebendo algo da parte de Deus. E aquilo que você está recebendo, você está transmitindo. Mas é necessário eu e você buscarmos esta presença manifesta em nossas vidas. É necessário eu e você entregarmos nossa vida por inteiro diante de Deus. Muitas pessoas entregam parcialmente. Não, eu entrego essa parte aqui, mas essa parte aqui não. Essa parte aqui é comigo. Deus está te querendo numa totalidade. Deus está te querendo numa totalidade. Davi olhou um momento de tristeza, um momento de angústia, largou a arca, mas ouve falar. A casa de Obed-Edom está diferente. A alegria entrou dentro daquela casa. Davi olha: então eu não posso deixar a presença de Deus, eu vou buscar a presença de Deus. Ele junta uma comitiva, agora da maneira certa. Ele vai diante da casa de Obed-Edom e fala: eu vim buscar a arca. Aonde você perdeu a presença?
Aonde você deixou a presença? O que te embaraçou para que você abrisse mão da presença? Está chegando um tempo novo na sua vida. Está chegando um tempo novo na sua casa, porque quando nós entendemos que a mensagem de Deus está falando conosco e nós se posicionamos, nós vivemos coisas novas. Mas essas coisas novas dependem de mim e de você. É tão interessante isso que não depende de Deus. Porque Deus, Ele é o mesmo, Ele permanece o mesmo. Quem muda é nós. Nós mudamos. Nós deixamos de buscar com intensidade. Nós deixamos de se apresentar a Deus com intensidade. E aí colocamos Deus até menos pequeno ou um pouco significante. Mas os nossos problemas, eles estão acima de todas as coisas. E aí nós não manifestamos as presenças de Deus. Aí nós não trazemos sobre nós a paz que excede todo entendimento. Aí nós saímos por estas portas muitas das vezes frustrados. Porque não ouvimos o que queria ouvir. Não manifestamos a presença de Deus. E não manifestando a presença de Deus, a gente não tem um relacionamento com Ele. Eu não estou falando do tempo de ferida, de um machucado, de uma situação contrária que você tenha tido. Eu estou dizendo é você permanecer da mesma forma, porque o Deus que te chamou, Ele é fiel e justo para cumprir todas as obras sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O Deus que te chamou, Ele te conhece. Ainda que as pessoas não acreditem em você, ainda que as pessoas olhem e não dão nada por você, Ele olha e diz assim: eu aposto muito nela. Para mim é valioso, para mim ela é valiosa. Você está olhando e está dizendo: mas eu sou tão pequeno. Você pode ser até pequeno, mas é um pequeno de Deus. Lembra de Gideão? Eu sou menor, minha família é menor. É você, Gideão, que quero usar. Lembra de Davi? Eu sou o mais improvável. É você, Davi, que eu quero usar. Deus já te escolheu para uma grande obra. É só você se pôr de pé, deixar dizer: eis-me aqui, Senhor, e deixar Ele trabalhar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. De repente você está olhando para a sua dificuldade, está dizendo: Senhor, eu não posso. E Deus está olhando assim: não, eu estou procurando quem está disponível. Porque agora você pode fazer melhor, você pode fazer diferente, você pode se apresentar diferente diante de Deus. Quem esqueceu daqui aonde errou? Tem como nós esquecer? Não tem, né? Então eu sei exatamente o que eu deixei de fazer. Eu sei exatamente o que eu deixei de adorar, o que eu deixei de entregar. Eu sei exatamente o que me tomou da presença de Deus. Eu sei exatamente o que deixei para trás por causa da minha labuta, do meu cotidiano, do meu dia a dia. Eu sei exatamente o que eu deixei de buscar em Deus. Quando Davi volta à casa de Obed-edom, ele já está diferente. Passados 3 meses, ele chegou lá com carroça. Fala: não, pastor, ele chegou lá do jeito certo. Ele se apresentou do jeito certo. Como que foi, cooperador Denilson? Ele trouxe os levitas. Ele trouxe os levitas. Eu imagino um caminho, um percurso que ele percorreu. Ele diante de Deus, com a presença de Deus. Escuta isso aqui. Os levitas pegaram a arca e eles andavam 6 passos. Eles paravam. Fazia-se um sacrifício. Eles adoravam a Deus, apresentavam diante de Deus. Levantava de novo. Pegavam a arca, andava mais 6 passos. Mas pastor, demorou muito para ele chegar, não? Foi cansativa a viagem, não foi não? Porque eles não estavam se importando com eles mesmos, mas eles estavam ali para adorar o nome do Senhor. O foco deles era o Senhor.
A presença de Deus estava com ele, eles não estavam se importando, eles estavam dedicando todo o seu tempo em adoração a Deus. E muitas das vezes nós entramos por estas portas e não conseguimos entregar nossa oração de Deus. Nem adoração, nós não conseguimos entregar nossa oração. Porque não conseguimos dobrar o joelho e falar 3 minutos com Ele. E sem oração não tem relacionamento. Se você não conversar com Deus, não tem relacionamento. A pessoa que você está aí do seu lado, e se for a sua esposa ou a namorada, eu vou entender que você deve conversar bastante com ela para conquistar ela, sim ou não? Você teve que gerar um diálogo. Quando você gera um diálogo, você começa a contar as suas coisas, ela começa a contar as coisas dela. Agora imagina você com Deus conversando: Pai, sou pequeno, mas eu estou aqui, eu vim te adorar. Eu não estou muito certo não, tem algumas coisas ainda para se acertar na minha vida, mas eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero manifestar, papai querido, frutos de arrependimento dentro de mim. Imagina você conversando com Deus e Deus respondendo: não, as promessas já estão liberadas sobre você, porque você tomou um posicionamento. A tua batalha não é tua mais, a tua batalha é minha. A tua peleja não é tua mais, a tua peleja é minha. Não depende mais de você, agora depende de mim. Ficar parado, ficar de pé. E veja. Vê o que, pastor? O livramento da parte do Senhor para a tua casa. O livramento que Deus entra na tua casa, entra na tua família. Porque aonde está a presença de Deus, alguma coisa acontece. Se há tristeza, vai virar alegria. Se há falta, vai sobrar. Se há esterilidade, vai ser fértil. Porque a presença de Deus se manifesta, e quando se manifesta, ela vem com um propósito do quê? De manifestar o poder de Deus para a glória dEle. E por que muitas das vezes não manifesta? Porque é para a glória dEle, não é para a minha. Não é eu que manifesto o poder de Deus. Eu busco a presença dEle e é Ele que manifesta o poder dEle. Não é eu que faço o movimento, eu busco a presença dEle, se Ele quiser, Ele leva a igreja em movimento. Mas o estar ou você apresentar é o que é o suficiente para ele se manifestar. Mas o interessante é que essa presença ela não tem que ficar somente dentro deste recinto, mas ela tem que ir embora com nós daqui. E ela se manifestar na nossa casa, se manifestar no nosso lar, se manifestar no nosso trabalho, se manifestar onde nós colocar a planta de nossos pés. Davi, ele está levando a arca de maneira correta, de maneira certa. Imagina uma coisa. Quanto vale a sua vida para você? Quanto vale? Fala, pastor, não tem preço. Deus, ele fala que nós somos particular tesouro dele. Ele tem nos separado, Malaquias 3, a partir do 16. E tenho para mim separado naquele dia como um particular tesouro. Ou seja, você é valioso, você é valiosa. Deus tem muito a fazer sobre a mim e sobre a tua vida. Mas é necessário nós entendermos o propósito e entregarmos aquilo que Deus quer que a gente entregue. Você vai entregar hoje? Você vai deixar Deus realizar o que Ele tem para realizar na tua vida? Você vai deixar Deus realizar o que Ele tem para realizar na tua casa? Porque é necessário entregar para Ele. Porque se nós não entregarmos para Ele, Ele fica meio de fora. Imagina que você está preso neste mundo. Tem alguém que declarou uma sentença sobre a tua vida. Nosso acusador é Satanás. E quando você está preso, é necessário você autorizar o advogado para interceder por você. Se não autorizar, daí não tem intercessão. Ou seja, se eu for preso
e não vi nenhum advogado me representar, o governo vai gerar alguém para mim, por conta do governo, porque eu não posso ficar sem um representante. Só que na nossa vida espiritual não é diferente. Se nós não estamos em Deus, a gente já tomamos uma decisão. Mas Deus já pagou a minha e a tua dívida. Deus já escolheu eu e você aqui, nós não entendemos isso. Eu estou hoje aqui para falar para você como boca de Deus, para a tua casa, para a tua família, para a tua história. O Senhor tem uma grande obra a realizar sobre os teus. O Senhor tem uma grande obra para realizar sobre a tua casa. Vai trazer alegria, vai trazer vida, vai trazer esperança. Mas como que é isso, pastor? Está tudo aqui, está na palavra. Mas o que eu tenho que fazer? Adora. Entrega para Ele, se apresenta como adorador diante dEle, se apresenta como aquele que não retrocede, que não retrocedeu, que não desistiu, que não abandonou aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, porque o Senhor não tem prazer naquele que retrocede, mas Ele olha para você e olha para mim e diz assim: eu te dou uma nova chance hoje, ei, te coloca de pé, levanta o teu rosto, porque o Deus que te chamou, Ele permanece fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na tua vida. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Quero chamar o ministério de louvor. Com todo carinho eu peço desculpa que eu tirei alguns plugzinhos. Aquele ali e outro ali. Tá bom? Vocês colocam aí. De repente a tua alegria foi tomada. De repente a tua alegria ela se perdeu por algum motivo. Eu não sei qual foi o motivo que você perdeu esta alegria. Eu não sei quem entristeceu o teu coração, quem mudou os teus planos, os teus projetos. Eu não sei. Pode apagar as luzes, por gentileza. Mas eu sei que você tem um Deus que Ele pode todas as coisas. E diante daquilo que Ele pode, é necessário você entregar para Ele. É necessário você pôr na mão dEle. É necessário você dar legalidade para Ele. Eu vim aqui para falar com você. Vamos buscar esta presença. Hoje, o simbolismo que era a arca, hoje esse simbolismo é você. Esse simbolismo é você. Hoje a presença de Deus, ela habita em você. Porque Cristo Jesus, ao dar a sua vida na cruz do Calvário, Ele resgatou eu e você com preço de sangue. Ele pagou a maior oferta por mim e por você. Ele entregou a maior oferta por mim e por você. Ele pagou o maior preço por mim e por você. E Ele pagando esse preço, Ele toma direito sobre a mim e sobre a tua vida. Ele entra com resposta, entra com providência. Aí Ele olha assim e fala assim: olha, filho, eu já paguei o que eu tinha de pagar por vocês, mas eu tenho que voltar para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Enviarei um, que é o Consolador. Vocês não são mais qualquer coisa. Vocês não são mais criatura. Vocês são filhos de Deus. E eu tenho vocês como templo do Espírito Santo, de um Deus a qual ama, de um Deus a qual tem ciúme, de um Deus a qual intercede pela minha e pela tua vida com gemidos inexprimíveis. Quem quer receber esse abraço de Deus hoje? Quem está aqui afastado da presença dEle e quer reconciliar com Ele hoje? Quem está aqui ainda não aceitou, não confessou Ele como fiel e único Salvador? É hoje. Fala para o teu irmão do lado: é hoje. É hoje. É hoje. Buscando a presença. Pastor, mas tem umas coisas que eu preciso mudar. Não, vem, deixa que Ele muda.
Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas eu quero te dar uma boa notícia hoje. Hoje você vai fazer parte desta unção. Hoje você vai fazer parte desta graça. Hoje você vai manifestar aquilo que é seu por direito. Olha para o seu irmão e fala: é hoje. Quer que eu vá com você? Pode vir aqui na frente. Você que quer voltar para Jesus, você que quer aceitar Ele como seu fiel e único Salvador. Tem adorador aqui? Eu estou te esperando aqui na frente, é hoje. Eu estou esperando você aqui na frente, é hoje. Cadê a segunda alma que quer voltar para Jesus? Olha para quem está do seu lado aí e fala: é hoje, filho. É hoje. Não é fácil, não é fácil. Mas Deus vai te ajudar. Deus vai estar com você. Deus vai se manifestar em teu favor. Deus vai colocar alegria no teu coração. Mas olha para Ele aí e diz que é hoje. Pode adorar Ele, adore. Enquanto eles adoram, você vem aqui para frente. Você quer fazer uma aliança com Cristo, vem aqui para frente.